Oi pessoal, tudo bem? Terceiro dia então daquele nosso desafio de 21 dias fazendo pensamento próspero, estudando o livro da Catherine Ponder sobre as leis dinâmicas da prosperidade. E aqui eu começo sempre, a gente deve então não se esquecer de fazer ali o nosso decretozinho, há pó de ouro no ar e para mim, por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro e nesse exato momento estou começando a experimentar os resultados dourados. E agora então, por que a pobreza não é espiritual? Você pode estar imaginando por que se fala tanto em sacrifício, perseguição e tempos difíceis como aspectos necessários da vida espiritual. A história revela que os ensinamentos da Bíblia, cheios de inspiração e praticidade, continuaram a ser observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. Logo, porém, a religião se tornou mais secularizada, levando a diversas variações e ao afastamento do que Jesus ensinou. Mais tarde, o sistema feudal da Idade Média assegurou a riqueza somente a poucos privilegiados. Durante esse período, os preceitos de pobreza e penitência foram oferecidos às massas como o único meio de salvação, transformando a carência e a privação em supostas virtudes cristãs. Milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre, uma crença útil para prevenir a revolução entre as massas. Vale refletir um pouquinho sobre isso, né? E aí é aquele ponto que eu digo que se transformou, que era pessoas realmente que morriam dando louvor, dando graças, cantando salmos de louvor para mostrar que elas realmente eram adeptas do que Jesus Cristo veio ensinar. Logo em seguida isso se inverteu completamente. Então, gente, há que se pensar um pouquinho. Nós estamos em um mundo de luz e trevas. Nós que somos apenas luz, somos partes de Deus, estamos experienciando, fazendo uma experiência humana na carne, para experienciar luz e trevas. Então a treva vai estar sempre tentando pegar o lugar da luz, a treva vai estar sempre buscando tirar a luz. E há que se ficar bem atento, né? Há que se ficar bem atento. E aí, isso de milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre. E também, gente, como é que a gente faz para manipular as massas? Porque muita gente, se você consegue manipular as pessoas, se você faz as pessoas pararem de pensar, e talvez não seja nenhuma coisa de intelecto, porém, em um planeta como o nosso, que eu acredito ser um planeta onde as pessoas ainda estejam com a consciência pouco expandida, então talvez se elas tivessem a oportunidade de estudar filosofia, estudar mecânica quântica, isso faria com que ajudaria a expansão da consciência dessas pessoas. E aí, se a gente faz com que elas sejam pobres, elas têm que pensar apenas em trabalhar para ter o que comer. Então é por isso que é importante dizer, não, o rico não entra no céu, né? Portanto, não peça mais desculpas a você mesmo ou aos outros por querer ser próspero. Esse é um desejo divino, ao qual, portanto, deve ser dada uma expressão divina. Você pode ousar dar graças, pois a prosperidade é sua herança divina. O desejo do Pai para você é o bem ilimitado e não uma mera existência medíocre. Atitudes corretas podem pagar suas contas. Agora, a fim de ajudá-lo a estabelecer a importantíssima atitude próspera, admitindo que Deus é a fonte de toda a provisão do homem, como criador deste rico universo, e que o desejo de Deus para você é, portanto, a riqueza do universo, sugiro que você parafraseie as palavras de Jeová, que Jeová disse a Moisés. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Só um parênteses aqui, gente. Esse Deus que
que está sendo referido aí é aquele Deus de todo amor e bondade, aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, tá bom? Tem que fazer essa distinção. Se por acaso você acredita naquele Deus ciumento e vingativo, que vai separar, que pune, que gosta de guerra, que é meio sádico, então esse vai querer que você seja pobre. Então é por isso que tem que passar tudo isso. Como que fala? É uma desconstrução, acredito, tá? Se a gente ainda tá na caixinha e a gente decidiu que lá fora a gente vai acreditar que tem luz e a gente vai sair, a gente se abriu para perceber isso, então há que se ter essa perspectiva, há que se entender dessa forma, tá? Talvez você esteja pensando, sim, mas esse tipo de pensamento é prático? Tais atitudes podem ajudar a calçar as crianças, trazer comida para a mesa e pagar o aluguel? Sim, podem. Isso é ela que está dizendo, está aqui no livro. Certa vez conversei com uma jovem que parecia ter tudo contra ela. Quando foi atingida por uma paralisia, acabou sendo abandonada pelo marido que bebia, jogava e não trabalhava, deixando-a com várias crianças para cuidar, criar e educar. Embora ela tivesse um teto sobre a cabeça, este estava hipotecado. Embora o marido dela tivesse sido intimado pelo tribunal a pagar a pensão, um pequeno valor mensal para o sustento das crianças, isso era insuficiente para suas necessidades. Entretanto, cada vez que eu a visitava, essa moça que ficou acamada durante muitos meses e depois confinada a uma cadeira de rodas, ela sempre contava alegremente como novos canais de provisão tinham se aberto para ela. Vocês viram toda a carga de coisas negativas na vida dela, acamada na cadeira de rodas, sem provisão, abandonada pelo marido, com a casa hipotecada, e ela contava alegremente, alegria. Em uma visita, ela disse que havia recebido comida enlatada suficiente para vários meses. Quando eu perguntei qual era o segredo da prosperidade dela e como ela tinha conseguido pagar todas as contas, ainda que estivesse numa cadeira de rodas, sem nenhuma fonte de renda estável ou generosa, ela disse que uma oração tinha sido a grande fonte de força e provisão. Sempre que aparecia uma necessidade financeira, ela meditava calmamente sobre a promessa do Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vem aí de novo, presta atenção. O Deus que garante tudo. Aquele Deus que garante até que você vai estar com Ele, seja o que for que você tenha feito por causa da sua falta de expansão de consciência, você vai ter a sua oportunidade de rever aquilo, vindo novamente. Aí eu estou falando de reencarnação, sim, é dessa forma que eu acredito, e você vai ter oportunidade de tomar aquilo que você ofereceu para entender, porque você vai voltar para Deus, com certeza, esse Deus que está te fazendo essa promessa. E aí, um dia o pagamento da hipoteca estava atrasado e aí ela fez isso em silêncio e pensou: aquietai-se e saiba que eu sou Deus, aquiete-se e saiba que eu sou Deus atuando nesta situação agora. Ela ficou meditando, pensando nessas palavras. Cerca de 1 hora depois, um parente estava lhe servindo o almoço quando um vizinho entrou e colocou dinheiro na mão dela. Ele disse: nossa escola dominical estava pensando em você. Havia algum dinheiro extra na tesouraria e nós resolvemos que queríamos dividi-lo com você. O valor que ele deu eram 40 dólares, exatamente o valor da dívida que ela tinha. Ela, reconhecendo Deus como a fonte da provisão, tinha comprovado que Ele, Deus, nunca falhava com ela, mesmo em condições extremas de doença, desalento e incerteza econômica. É claro que o grande desejo dela é o de se sustentar e de se tornar financeiramente independente dos familiares, vizinhos e amigos, e com certeza ela conseguirá
conforme persevera no pensamento próspero. Agora ela está começando a andar de novo e pela primeira vez em vários anos também pode trabalhar. Enquanto isso, está comprovando que a rica provisão de Deus pode chegar de muitos modos inesperados, satisfazendo as necessidades do momento, a despeito das duras condições de vida. Então, mesmo quando a gente está assim, numa situação que a gente acredita que não há saída, se a gente tiver prestado atenção no que Deus disse, a gente sabe que é só um momento, como diz aquela música, aquele poema, quando a gente está andando pela praia e a gente está numa situação tão difícil e aí a gente pensa que Deus nos abandonou, a gente está andando com Deus, Deus está vindo com a gente o tempo todo e tem um momento que a gente só vê as nossas pegadas ou só duas pegadas na areia, ao invés de 4, já que são 2 pessoas, cada uma com... é isso. Tô sem calculadora, mas é isso. A gente só vê um par de pegadas na areia e a gente pensa que Deus nos abandonou, quando na verdade, nesse momento, Ele está nos carregando no colo. Eu acredito piamente, plenamente nisso, cada dia acredito mais, que Deus realmente, a única coisa que Ele exige da gente é que a gente confie, que a gente tenha fé. Fé, eu acho que é até um pouco difícil de falar em fé, né? Porque é até meio, sei lá, é uma coisa que é meio, não se pode falar muito hoje em fé. Fé, o que é fé? Mas eu acho que fé é acreditar que nós somos parte de um Deus que é todo amor e bondade, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, até uma folha que cai de uma árvore, Ele está sabendo, Ele e ela estão vendo. E então, se a gente pensa que aconteceu alguma coisa que não era pela vontade, a gente tem que saber, tem que estar consciente de que nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E que Deus, Ele não se intromete porque Ele nos deu livre-arbítrio. E que é assim que fica gostoso ter uma experiência na carne. Mas que enquanto a gente vai expandindo a nossa consciência, cada um no seu ritmo, Ele está com a gente o tempo todo. E aquele tempo que está até mais difícil, Ele está nos carregando no colo. E até às vezes, depois eu vou trazer para vocês o início do livro do Napoleão Hill, que é Mais Esperto que o Diabo, quando ele conta como é que, quando ele comprova com a própria vida dele, aquela máxima que diz que há uma semente de coisa boa, de sucesso em cada adversidade. E eu acredito que na vida de vocês, ou vocês conhecem alguém que no momento que estava ali mesmo, passou por alguma coisa, depois daquilo teve uma viravolta, teve Sabe quando a gente está, acredito que seja mais ou menos assim, a gente está, cada um no seu ritmo, mas de vez em quando Deus dá uma ajudinha, dando um empurrãozinho que a gente pensa que é para o nosso mal, a gente pensa que a gente sai meio tropeçando, mas não, naquela adversidade, é naquele momento que a gente vai ter essa pessoa que estava aí na cadeira de rodas com todos esses problemas, se ela tivesse se deixado acreditar que ela era a vítima, ela ia só plantar mais para depois ficar pior ainda a colheita, mas como ela levantou a cabeça, ela acreditou em Deus, ela sabia que por alguma razão ela estava passando por aquilo para aprender alguma coisa, então ela pegou essa semente da adversidade e agora ela já pode até trabalhar. E eu acredito que ela alcançou até mais do que isso. Então, eu vou continuar mais um pouquinho só aqui para ela, aqui um pouquinho para terminar esse parágrafo só. Mais um exemplo só que ela dá aqui. Uma vendedora que tinha tido muitas despesas e cujas vendas tinham decaído, decidiu enxergar Deus como a fonte da provisão dela, afirmando para si uma oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Foi uma mudança vertiginosa. As vendas aumentaram exponencialmente e começaram a entrar pagamentos de comissão, além do salário dela. Os vizinhos lhe trouxeram refeições prontas como um sinal de estima que tinham por ela. E ela também recebeu de um amigo vários itens adoráveis de vestuário. Alguns dos clientes dela levaram-lhe presentes de agradecimento pelo estimado serviço. Vários convites para jantar foram recebidos, aceitos e apreciados. Todos os dias as necessidades dela eram providas como ela havia pedido em oração. O pão nosso de cada dia apareceu das maneiras mais satisfatórias. E não é aquilo então que a gente já viu, já ouviu, que se Deus ele veste o lírio do campo daquela forma tão linda, que vai ser uma roupa assim que ele vai trocar rapidinho, nem fica tanto tempo ali florido daquele jeito, mas Deus capricha tanto naquela vestimenta dele e Deus provê o alimento para os passarinhos lá nas árvores, os passarinhos soltos ao próprio... a própria sorte deles, e a gente vê que eles sobrevivem, estão sempre cantando, sempre tão felizes. Então até uma folha que cai de uma árvore, repetindo, Deus já disse, não há uma folha que caia que ele não esteja sabendo. E então é isso, como essa vendedora, ela teve certeza nisso, nessa oração que ela estava dizendo, e aí ela confiou. Confiança, é a fé. Então fica aí essa parte hoje desse que é então o terceiro dia do nosso desafio, e vamos lá, vamos manter aí o pensamento próspero, nos manter aí presentes como guardiões da nossa mente, como o observador consciente, para a gente conseguir manter esse nível e tá então conseguindo atualizar a vida que Deus está sonhando para a gente, que é uma vida próspera, com certeza, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau!